Mas a gente quer agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, em nossa família. E cada um de vocês que, nesse período em que a Sofia adoeceu, a gente ficou com ela desde quinta-feira, né? No domingo a gente orou aqui para ir para o Rio, a gente ia para o Rio na quinta. Acabamos que na quarta ela ficou com febre depois do culto. E a gente decidiu, assim que estava indo, mudar a rota e ir até Macaé para passar na emergência. Chegando lá, houve a necessidade da internação. E foram 8 dias cravados, né? Na quinta-feira seguinte ela ganhou alta por volta de 2 horas. Mas foram momentos tensos, né? Porque às vezes você fala, poxa, mas só infecção urinária. Mas é bacteriana, né? E essa doença mata. Pode entrar no sangue, pode complicar o rins, pode se agravar e causar morte. Em alguns momentos a gente temeu isso, porque ela foi piorando, ficou 3 dias sem comer, vomitando, gosma verde, sem nada no estômago. Até que a gente começou a orar. Desde o momento que a gente entrou lá, eu já acionei alguns irmãos para orarem, porque havia uma lotação no hospital, ainda que fosse particular, mas as crianças no corredor, muitas tomando soro, e como é uma ala pediátrica, muitas crianças no corredor, porque não tinha vaga nem para enfermaria. E se caso não houvesse, né, a vaga, a gente teria que ser transferido para um hospital que tivesse vaga fora de Macaé, porque Macaé não tem outro hospital que o nosso plano cobria. Então foi um pouco tenso. E a gente viu, né, Deus se movendo de tal maneira que por volta de 6 horas a gente já estava instalado no apartamento, que é a cobertura do plano dela. Antes a gente conseguiu, graças a Deus, a enfermaria, já estava seguro ficar por ali. Mas depois veio o apartamento, a gente ficou feliz também, por também estar longe dessa virose que estava rondando aquele hospital. Muitas crianças gripadas, gripe viral. Então eu agradeço a todos que intercederam durante esse período, todos que pararam um momento e clamaram a Deus. Eu creio no poder da oração. Eu creio na oração coletiva. Nós, como igreja, já presenciamos. Apesar de ainda sermos um grupo pequeno, nós já vivenciamos isso, essa realidade de quando nós entrarmos no lugar específico para orar por um propósito, e ainda mais se ajuntar para orar por um propósito, isso tem muito efeito. Amém? Vamos abrir a Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Quero começar por aqui hoje. Tem que sair aqui. Achamos? Eu não achei ainda não. Esqueci de mandar aqui para o outro celular. Não, meu esboço. Só o versículo estava ótimo. Segunda, né? Falei errado? Desculpa, irmãos. Falei certo. Saí correndo de casa, esqueci de pentear o cabelo, tô meio nervoso. Crente é tudo doido, irmão. Vai dizer assim:
Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Isto é a prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Agora no versículo 11. Por isso, também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno do chamado, e cumpra com poder todo bom desejo e toda ação que resulta da fé, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu oro pela sua palavra, venha trazer entendimento, venha trazer convicção, venha trazer fé no nosso interior nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Paulo aqui está escrevendo para uma igreja que está avançando, porque a igreja precisa avançar, não só no reino natural, mas no reino espiritual, diante de Deus. Todo trabalho serve para a edificação, e nós estamos firmados através de um fundamento correto, que é Cristo, e todos aqueles que constroem em cima desse fundamento que é Cristo. E Paulo ele fala que essa igreja, esses irmãos, eles estavam sempre nas orações de Paulo, e também aqui de Silvano e Timóteo, que é a tropa de elite, que estava disseminando o evangelho. Paulo fazendo discípulos, e consequentemente os discípulos de Paulo fazendo discípulos, porque isso é o reino de Deus. Então esses irmãos estavam transbordando de alegria, porque eles perceberam que havia uma igreja que estava avançando no reino espiritual, em maturidade. E olha só o que ele fala no versículo 3: irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vocês. Ou seja, existe uma gratidão que não é somente por causa dos resultados de nossas mãos, mas é em prol daquilo que nós estamos nos tornando no Senhor. Amém? Então, nos tornar alguém em Deus é algo de motivo para nós agradecermos ao Senhor. Quando eu vejo alguém crescendo na fé, quando eu vejo alguém conseguindo entender o que Deus tem na sua vida, a gente fica feliz, a gente se alegra, a gente comemora, porque essa pessoa está crescendo em maturidade. E ele fala que tem que agradecer, eles agradecem a Deus por essa igreja, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito. Isso dá a entender. Eu sempre falo que a fé, ela não só conquista, mas a fé também suporta. Mas a fé não só suporta, ela também conquista. Se você ler a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, você vai ver o autor de Hebreus narrando sobre fatos, sobre episódios que homens comuns foram usados para situações extremas. E chega um momento em Hebreus 11:34 que fala que esses homens tiraram força da sua fraqueza, fecharam boca de leões, mulheres receberam os seus mortos depois da ressurreição, ou seja, homens que ressuscitaram e voltaram para suas famílias, homens que foram cerrados ao meio por causa da sua fé. Então você olha o contexto e percebe que essa fé que conquista, essa fé que avança e essa fé que suporta, ela aumenta.
Porque você chega na igreja com um tipo de fé, talvez a fé inicial, a fé salvífica, a fé que nos faz salvo, a fé que nos faz nos arrependermos e crermos, e essa fé precisa sempre estar ativa também. Mas chega um determinado momento que a gente precisa crescer na fé que conquista, crescer na fé que suporta. Ele está falando que a fé desses irmãos tem crescido. Agora, se ela tem crescido é porque um dia foi pequena. E Jesus falou que ainda que a vossa fé fosse pequena, como um grão de mostarda, ela ainda iria produzir grande resultado. Então, um tipo de fé inicial, mas que precisa expandir. E essa fé, ela vem ser agregada com o crescimento quando nós passamos nas tribulações. Porque você, lendo aqui, você entende isso. Porque a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vocês diante das igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Então essa fé é resultado de aflições, de tribulações, coisas que saem do nosso controle. Isso vai nos fazer dignos do reino de Deus. Eu lembro também de um texto em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, que fala: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus vence esse sistema maligno, regido por Satanás, esse sistema anti-Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, André. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós estamos em vantagem em relação a esse sistema, porque à medida que nós temos o conhecimento do Filho de Deus, nós adquirimos fé para vencer esse sistema anticristo, esse sistema anti-Deus, esse sistema de pessimismo, esse sistema que nos faz cativos do medo, para entrarmos numa posição de filhos de Deus. O que é pessimismo? A tradução mais aportuguesada, aquele que só olha para o pé. É uma paráfrase. Aquele que só olha para o pé, aquele que só olha para baixo, aquele que só olha para os seus problemas, para as suas dificuldades. Hebreus 11:6 fala que sem fé, talvez você não agrade a Deus, é isso? Sem fé, talvez você até possa agradar a Deus em algum momento, mas não. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele, primeiro, Ele existe, irmão, Ele é real, e Jesus se manifestou como Emanuel, Deus conosco. Ele falou: vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então, de uma certa maneira, a fé resiste às tribulações, mas a fé também, ela recebe as recompensas de Deus. Por causa do exagero, talvez, nós entramos no lugar em que nós pensamos que nós não podemos orar por coisas, ou não podemos orar para que Deus intervenha em circunstância, ou talvez que seja errado a gente orar por coisas materiais. Não, é errado você colocar essas coisas no lugar de Deus, é errado você pôr a sua confiança nelas. Mas se o seu coração está em Deus, se o motivo da sua vida é Ele, se Ele está centralizado, meu irmão, todas as outras coisas vão cooperar para o desenvolvimento e o crescimento da obra de Deus na sua vida, a bênção de Deus estabelecida na sua casa, na sua família. Amém? Então a gente não pode fazer das bênçãos de Deus um demônio, porque quem serve a Deus
Pai vai honrar, o Pai vai estabelecer, o Pai vai prover. Amém? 1 Coríntios 2, no versículo 1 ao 5, Paulo fala: irmãos, quando fui até vós anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Tem algumas versões que falam sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Presta atenção aqui, irmão. A fé não se apoia, ela não se sustenta em sabedoria de homens, mas ela está apoiada no poder de Deus. Essa é a fé que a igreja precisa. Não é a fé da autoajuda, mas é a fé da ajuda do alto. Não é a fé que simplesmente soma 2 mais 2 é 4, mas é a fé do de repente, é a fé do impossível, é a fé do milagre, da operação de coisas sobrenaturais que a nós seres humanos parece impossível, e em determinado momento você vai viver esses impossíveis na sua vida. Você vai viver essas circunstâncias desafiadoras na sua vida, porque isso é inerente ao ser humano. Eclesiastes fala, Salomão diz, que ele viu que o justo e o ímpio recebem a mesma coisa. Os dias bons e os dias ruins não estão divididos, os bons para os justos e os maus para os ímpios. Não, os dois, o ímpio e o justo, passam por esses momentos. E são nesses momentos que nossa fé precisa estar apoiada na ação, no poder de Deus. Amém? Quero pregar para o seu espírito nessa noite, não para o seu intelecto apenas. Então a fé, pensa comigo, a fé, ela está diretamente ligada a conhecimento. E a fé também está diretamente ligada à confiança. Repita comigo, a fé está ligada a confiança. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Confia no Senhor como? De todo. Todo é todo, não é de meio, é de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Vai chegar um momento que o seu entendimento, a sua condição teórica de formular as coisas, não vai dar resultados no meio do deserto. Não vai te trazer o próximo passo, a próxima etapa, o rompimento. O que vai fazer você viver coisas sobrenaturais é isso. Confia no Senhor de todo o teu coração. De todo o teu coração. Amém? Efésios 5, versículo 14. Aqui eu quero me ater um pouco. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando. Aí ele fala como que se deve encher do Espírito: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor no coração,
e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então está falando aqui, meu irmão, que existe um lugar em que a gente precisa estar acordado, em que a gente precisa estar com o nosso coração cheio da presença do Espírito Santo, atentos, entendendo qual é a vontade de Deus em tudo na nossa vida, em todas as situações da nossa vida, porque as tribulações servem para provar nosso caráter, a nossa fé. Mas onde Israel viveu mais milagres foi no deserto. Onde Israel viveu mais atuação divina de maneira gloriosa foi no deserto. São nesses momentos que você vê a glória de Deus. Por isso que Paulo está falando, olha, vocês não podem viver embriagados, não se embriague com um vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos, enchei-vos. É uma ação minha, é uma ação tua, é uma ação minha, é uma ação nossa, encher do Espírito Santo. E como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Irmãos, a gente pensa que tem certas práticas que não faz sentido. O louvor é uma delas. A gente já está cansado de bater nessa tecla, né? O cântico, a adoração, a forma de levantar as mãos. A gente pensa, poxa, é só um movimento, é só uma ação normal. Se eu quiser, eu adoro sentado, eu adoro de boca fechada. Não existe essa possibilidade. É uma ação que você oferece a Deus, independentemente daquilo que você está vivendo, daquilo que eu estou vivendo. É uma ação que traz resultados para o nosso homem interior, traz resultados para o nosso espírito, para que a gente não venha entrar em mornidão, para que a gente não venha estar apagado, porque uma vez que você está conectado em Deus, conectado na videira, a palavra que vai sair daqui de cima vai fazer sentido para você. Quando os cultos começarem a não fazer muito sentido, as palavras que estão sendo liberadas aqui não serem tão direcionadas para o seu coração, você talvez esteja num patamar, olhando com os olhos naturais aquilo que é espiritual. Porque o Evangelho, meu irmão, é naturalmente sobrenatural. Nós não podemos transformar esse Evangelho em um clube em que a gente se reúne, canta 4 músicas, ouve uma mensagem de 40 minutos e vai embora, e na próxima quarta a gente volta e faz a mesma coisa. Isso é uma vida de morte, isso é uma vida fria, isso é uma vida indiferente. Não é a vida que Deus sonhou para nós. Nós precisamos não só não nos embriagar. Ah, Luciano, eu larguei a bebida, eu larguei a maconha, eu larguei as drogas, eu larguei a jogatina, eu larguei todos os vícios que eu tinha, eu larguei a pornografia. E agora o que eu faço? Encha do Espírito, se encha do Espírito, entra no Espírito. É uma vida no Espírito, não é uma vida na carne, não é uma vida na alma, não é uma vida no natural, é uma vida no Espírito. O seu interior precisa clamar, Abba Pai, junto com o Espírito de Deus. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso é uma rotina intencional. Sabe como eu conheço alguém que está em Deus e alguém que não está em Deus? Pelos seus filhos. Se você está em Deus, a sua casa está provando disso, meu irmão. Seus filhos vão glorificar a Deus, porque você tem oração na sua casa, tem oração no seu lar, tem júbilo, tem louvor na sua casa, tem gratidão na sua casa. Então eles são uma esponja, estão absorvendo. Mas se o que está lá é a Anitta, se o que está lá são os tiktokers da vida, se a gente gasta mais tempo no Facebook, no TikTok, rolando o celular com o dedo o dia todo, os nossos filhos vão ver. Isso vai se tornar um referencial para a vida deles. Pode ter sim esses momentos, mas o momento de implantar a vida de Deus neles é quando você vive o que crê.
quando nós vivemos o que cremos. Nada mais necessário nesses últimos dias, em que o amor se esfria, que o saber aumenta. O celular antigamente era para falar, agora é um computador na mão. Poucos ligam um para o outro. Se tecla, grava áudio, não serve mais para fazer ligação quase. A tecnologia está avançando, isso está separando pais e filhos, isso está separando a igreja da comunhão. Eu quero ficar online, assistindo um culto online, eu quero assistir o que eu quiser online. E poucos são aqueles que ainda vão na fonte beber de Cristo, param tudo, jogam as suas agendas para o lado e falam: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero entrar em Ti como nunca antes. Eu quero orar como nunca antes. Eu quero chorar como nunca antes. Porque o apóstolo Paulo, ele aponta que existe uma vida para a gente andar que é no Espírito. Porque uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida ousada. O que é uma vida cheia de Deus? É como se aquele que embriagasse, é como alguém que se embriaga. Uma vida cheia de Deus é como aquele homem que se embriaga. Sabe o que alguém que se embriaga faz? Ele está sempre querendo mais. Ele bebe a noite toda e chega de manhã cedo. Sabe o que ele quer? Beber de novo. Aquele que se embriaga, ele nunca está satisfeito. Ele está além da sua normalidade. Esse é um ponto bom do ruim, talvez. Mas será que é possível me embriagar do Espírito? Será que é possível eu crescer nessa fé, nesse amor que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 1? Será que é possível? Sim. É possível você ter mais fé, bebendo mais de Deus, se enchendo mais de Deus, conhecendo mais das Escrituras. Sim, é possível. Existem algumas coisas espirituais que geram esse enchimento. E a primeira coisa, eu já falei aqui, que é a confiança. Só adora quem confia em Deus, só canta hinos, salmos, cânticos, louva de todo o coração quem confia em Deus. Aquele que confia em Deus está sempre dando graças na tempestade, na dor, no dia mau, no dia bom. Ele faz um culto ao Senhor com a sua postura. Apesar da nossa humanidade chorar, apesar do nosso lado humano muitas das vezes temer o pior, mas ainda assim nós continuamos confiando naquilo que é Deus e nos sujeitando à sua vontade. Então uma vida cheia de Deus vai nos fazer pessoas cheias de confiança. Amém? Pessoas cheias de confiança. A confiança em Deus, ela se torna a base de sua autoridade. Pessoas inseguras não têm confiança. Presta atenção, por favor, irmão. Estou falando de algo espiritual hoje. As pessoas inseguras não têm confiança. Pessoas inseguras, elas não pensam. Pessoas inseguras, elas não se posicionam. Pessoas inseguras, elas escondem as suas emoções, elas sofrem. A base da nossa liberdade em Deus é a confiança nele. E a presença de Deus, estar na presença dele, vai produzir ainda mais confiança. Porque o medo, ele não conversa com a natureza divina. O medo, ele não se assimila com a natureza divina. Ela não provém do Espírito Santo. Ela não é fruto do Espírito Santo. O medo, ele não é fruto do Espírito Santo. O medo, ele é um sistema anti-Deus. E quem está cheio do Espírito Santo, ele começa a experimentar coisas que há anos ele não experimentava. Coisas que aos seus olhos eram impossíveis. É uma certeza destemida. Pessoas que perderam a confiança, elas perderam a liberdade. Elas têm medo do amanhã.
Elas têm medo no futuro, excesso de futuro, que é chamado ansiedade. Elas não têm liberdade na fé, não têm liberdade na adoração, não têm liberdade na oração, não têm liberdade na confiança, ela não tem liberdade nem de profetizar. A confiança produz liberdade. Repita comigo: a confiança produz liberdade. E o Espírito Santo, ele produz essa habilidade de confiar em Deus, de depositar o nosso coração nas respostas de Deus. Você tem encontros com Deus num ambiente de confiança. Você vai ter encontros com Deus em lugares de convicção. Você vai ter encontros com Deus em lugares de certeza. São nesses lugares que você vai ter encontros com Deus, porque sem fé é impossível, e fé você tem que assimilar a confiança. Esse ambiente cheio de incerteza não é um campo de milagres na sua vida. Esse ambiente de incredulidade não produz milagres. A incredulidade rouba milagres, a incredulidade rouba a experiência com Deus. A incredulidade te afasta de um momento de conhecer mais da glória de Deus. Jesus, ele não pôde fazer muitos milagres na sua cidade, porque o nível de incredulidade era alto ali. Onde o nível de incredulidade é grande, o nível de milagres são baixos. Onde em todo lugar que a incredulidade é alta, as manifestações são baixas. Existem milagres que Deus faz porque Ele decide fazer pelo seu propósito. Maria, ela só era justa, só era alguém temente a Deus e recebeu, ela foi bem-aventurada. Ela não fez nada para receber o Filho de Deus em seu ventre, mas Deus escolheu ela. Num episódio fenomenal, sobrenatural, ela concebe, apesar de ser virgem, mas ela era uma mulher temente a Deus, ela estava posicionada. Mas Deus decidiu fazer esse milagre. Mas existem milagres, existem sinais que a nossa fé vai provocar, que a nossa confiança vai provocar. Em Mateus 9, no versículo 27 fala: partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram e clamavam: tenha compaixão de nós, filho de Davi. E tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: credes que eu posso fazer isso? Eles lhes responderam. Qual foi a resposta? E se a resposta fosse talvez, eu não sei. Vocês crerem que eu posso fazer? Sim, Senhor. Então Jesus lhes tocou os olhos, dizendo: seja feito conforme a vossa. Então a medida da cura é na proporção da sua. A medida dos sinais do impossível de Deus é a medida da fé. Então essa igreja de Tessalonicenses está crescendo na fé, por meio da tribulação, das aflições. Mas pense sempre nisso: a fé que suporta e a fé que conquista. E de tudo que você possa aprender nessa caminhada com Deus, de tudo que você possa aprender nessa vida que você começou, a partir do momento que você decidiu descer as águas, entregar a sua vida ao Senhor, existe uma trajetória que se iniciou, amém? De tudo que você possa provar e aprender nessa caminhada, no momento de tensão só vai sobrar o que de fato é uma convicção para você. As teorias caem por terra, os métodos caem por terra, e sobra o quê? O que é uma convicção. Na hora da angústia, o que vai fazer sentido é aquilo que se tornou uma verdade empírica.
ou seja, que se tornou uma verdade através das experiências vividas. Uma fé que não está baseada em método, uma fé que não está baseada na sabedoria humana, uma fé que não está apoiada na fé de terceiros, do pastor que orou por mim, que botou a mão em mim, mas é uma fé que você experimentou na prática. É essa fé que vai te sustentar no meio do dia mau. Quando os resultados negativos começarem a vir, não vai adiantar abrir a Bíblia, fazer um estudo, o seu coração não está pronto, o seu coração quer resultados, o seu coração quer: Deus me livra disso, Deus toque a minha filha. Que vai fazer sentido, o que é uma convicção para você, e isso vai estar ligado sempre com a oração, meu irmão. Você pode aprender, ler, estudar, sim, faça isso com todas as suas forças no dia bom. Mas se você não construir uma vida de oração, que você tem encontros com Deus, que Ele tem encontros com você, nenhuma teoria vai fazer você vencer. Por isso, não condene tudo que está fora da sua segurança ou da sua capacidade de raciocinar. Aprenda você mesmo provar de Deus. Saia das óticas dos homens. Saia das óticas teológicas que a gente coloca e passa a olhar o Evangelho a partir desses óculos. Olha a partir daquele que tem os olhos como chamas de fogo, porque foi Ele que morreu e ressuscitou por nós. Ele é o motivo, a razão da nossa fé. Ele é o sentido de todas as coisas. Ele vai fazer sentido naquele dia. Então deixa Ele derrubar quem Ele quiser, deixa Ele estabelecer quem Ele quiser, deixa Ele derrubar tronos, derrubar reis, derrubar quem Ele tiver e estabelecer quem Ele tiver. Não se meta em coisas que Deus está fazendo. E essa confiança vai gerar em nós convicção. Talvez você pergunte: mas Luciano, por que eu não tenho visto milagres na minha vida? Milagres que eu falo não são excepcionalmente coisas sim, que tem que contar, porque é algo fenomenal. Mas tem dias que você levantar é um milagre. Tem dia que você levantar, lavar o rosto e dizer: graças a Deus por esse dia, vai ser um milagre. Tem dia que você vê a fome da sua filha, você olha e fala: é um milagre, porque há mais ou menos 7 dias atrás ela não estava querendo comer, e agora ela acorda, quer comer tudo que está na frente. Vai, come, porque o milagre está acontecendo. Aleluia. Então, chega de buscar a Deus num campo de incredulidade. Chega de buscar a Deus num campo de incerteza. Deus não se manifesta aí, meu irmão. Deus não se manifesta nesses lugares. Porque Paulo que fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Porque para você entrar e vivenciar uma nova etapa em Deus, precisa lançar fora o medo. O medo de perder, o medo de não ser popular, o medo de não ser aplaudido, o medo de não receber a aprovação de todos. Deixa eu te dizer algo: aqueles que quiserem viver uma vida em Deus tem que se importar com a opinião de Deus e a opinião daqueles que são de fato homens e mulheres de Deus. Não faz sentido parar ouvindo a voz de um falso profeta. Não faz sentido parar ouvindo a voz do sistema do mundo falido. Não faz sentido parar porque não deu certo do meu jeito, cara. Depois que a gente lança fora o medo no amor de Deus, a gente confia nele com total confiança, a gente lança a Ele na total confiança, aí Ele vai começar a nos levar a esses lugares onde a gente acessa o seu amor em plenitude, a graça dele em plenitude. Tem pessoas que têm medo da ação do Espírito Santo porque foi tão ruim as suas experiências com manipulação. Medo
ser tocado por Deus. Pessoas que têm medo de glorificar a Deus e Deus encher eles. Pessoas que têm medo de profetas. Pessoas que têm medo de viver algo em Deus a ponto de que, se Ele quiser fazer, como fez na inauguração do templo de Salomão, os sacerdotes, os levitas posicionados, adorando a Deus, de repente a glória de Deus enche o templo e ninguém consegue ficar de pé. O chão treme com a oração dos apóstolos na nova aliança. Ananias e Safira caem mortos diante dos apóstolos na nova aliança. O avental de Paulo cura na nova aliança. A sombra de Pedro, eles disseram: se ao menos os enfermos forem tocados pela sombra. Deus um dia me provou, eu falei: Senhor, eu não quero fazer campanha, não quero fazer nada. Vocês sabem que eu já bati muito, né, aqui sobre isso. Isso aí é patuada, nada. Aí eu cheguei numa casa, a gente estava orando por uma senhora, não vou falar o nome aqui, mas vocês sabem, no começo lá do ministério. E não foi uma visita, foram várias, e a gente começou a pregar o evangelho. Depois ela quis ser batizada. E um dia eu saindo, ela falou: você pode orar essa aguinha para mim? Eu não ia roubar a fé daquela mulher, falar: não, esquece isso aí é balela. Eu falei: eu oro sim, irmão, vou consagrar ao Senhor essa água ungida, aleluia. Eu orei pela água. Aí na próxima semana a gente voltou, e ela falou que bebeu aquela água e saiu várias bolas da sua urina, pedras já de infecções saíram. Então, cara, eu estou perdendo esse lugar de doutrinar Deus. Deus faz o que Ele quer. Deus é Deus, amém? Então tira o medo do novo de Deus, medo de Ele te tomar, você viver uma vida livre no Espírito, em que você tem liberdade para cantar, para pular, para obedecer, para servir ao Senhor, liberdade para chegar nas pessoas que você nem conhece e liberar uma palavra de Deus. Deus às vezes faz isso, nos impulsiona, gera o sentimento em nós, a gente sente a compaixão por alguém, mas quando a gente vai executar, o medo rouba a ação divina. A gente engasga, a gente não vai, a gente retrocede, a gente julga, a gente fala: não, nunca ele vai receber a palavra, nunca, quem sabe? Se eu falar, ele não vai entender, se eu falar, ele não vai aceitar, porque a gente está preocupado com a nossa popularidade. Uma vida destemida é uma vida que a gente simplesmente obedece para viver o avivamento pessoal, porque é possível a gente viver um avivamento pessoal. Você não precisa esperar a grande onda que todos profetizam de o último avivamento chegar. Você pode vivenciar um avivamento particular, pessoal em Deus, que vai se manifestar no coletivo também. Mas para você viver um avivamento é necessário ter entrega. É necessário abrir a porta para ter um avivamento pessoal. É necessário abrir a mente. Paulo fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a gente fala: eu quero mudar o mundo, mas não é uma renovação interior que depois vai frutificar para outros, para os demais, para o sistema, para o mundo, mas acontece em mim primeiro. Então é necessário sair desse campo de incredulidade. Você não acredita mais, quando a gente está incrédulo, a gente não acredita mais que Deus possa fazer o impossível. A gente já jogou a chuteira, a gente já entrou no lugar de uma irmã que um dia, cansada de pedir a Deus, ela escreve no quadro. Ela escreve todos os seus pedidos no quadro e fala: Deus, contempla o meu quadro. Não estou aguentando mais falar. Cansou de conversar. Não. 2 Coríntios 7 fala: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vivemos pela fé.
e não pelo que vemos. O justo viverá pela fé. E se o justo não tem fé, ele morre. Porque se ele vive pela fé, sem fé, o carro não anda. Eu acredito que Deus faz algumas coisas e outras não, Luciano. Eu acredito que isso é possível, mas isso não. Eu creio que Deus pode ressuscitar um morto, mas eu nunca orei por um. Jesus falou: uma geração pede sinais, uma geração incrédula pede sinais. Que sinais eles vão ter senão do profeta Jonas? Uma geração que pede sinais não vai provar de Deus porque é incrédula. E a incredulidade é um território estéril, improdutivo, que não te leva a viver nada, nem produzir nada. Por que o povo não entrou na terra prometida? 40 anos rodando. A geração que saiu do deserto morre, uma nova geração se levanta. Josué e Caleb, 2 homens, numa fé que os outros não tiveram. Eles entram. Caleb fala: a minha fé é a mesma daquele dia, quando eu fui espiar a terra. A incredulidade te faz desacreditar de Deus. Quando você desacredita de Deus, preste atenção que você desacredita das pessoas, você desacredita da igreja, você desacredita dos milagres, você desacredita dos resultados, você desacredita do sobrenatural e corre um sério risco de acontecer algo chamado morte espiritual, ou uma fé morta, que tem a liturgia do culto, tem a minha presença corpórea, mas meu coração está morno, meu coração está distante, meu coração está incrédulo. O último milagre que eu provei foi a minha salvação há 20 anos atrás, mais nada. Esse não é o lugar que Deus tem para mim e para você. Esse não é o lugar, porque Jesus falou: esses sinais seguirão aos que creem. Tem cura, tem ação, algo que pode gerar em nós uma vida morna, uma vida em que a nossa fé não avança. É quando nós estamos entrando no lugar de uma fé natural, uma vida normal, por melhor dizer. Nós não fomos chamados para ter uma vida normal. Não combina cristão igual vida normal. O grande problema da sua vida não é quando o mundo acha você louco. O grande problema da sua vida é quando o mundo acha você normal. O grande problema da sua fé é quando todos te acham normal. Você não ofende ninguém, você não ameaça o sistema, você não desafia as pessoas com a sua própria vida. Uma pessoa debaixo da unção de Deus, ela se torna incomum, ela se torna uma pessoa estranha ao sistema desse mundo. E as pessoas que mudaram circunstâncias, mudaram situações, foram pessoas taxadas de anormais. Foram pessoas que ousaram fazer o impossível, o extraordinário. E o Mestre Jesus nos ensina que nós não mudamos o mundo sendo comuns. Não mudamos o mundo nos tornando normais. Ser cheios de Deus não é nada comum, meu irmão. Se o nosso evangelho é algo que o ímpio consegue viver, isso não é o evangelho.
Tem que ter o poder do Espírito Santo para que eu possa viver as verdades de Deus. Tem que ter o poder dele agindo na minha vida para que eu possa crer que eu vou morrer e ressuscitar e que o meu Senhor vai vir. É o poder dele agindo. Pessoas que estão dentro de uma cultura de normalidade são pessoas que se tornam amigos do mundo, amigas do mundo. Vão negociando princípios, vão negociando coisas inegociáveis. Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Já começa a negociar, trocando a santidade de Deus por uma vida promíscua. Só que a Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você ser amigo de Deus, provavelmente você será inimigo do mundo. Seus amigos vão pegar no seu pé, seus colegas vão zombar da sua fé, as pessoas vão rir de você. A maioria não vai entender atitudes suas, posicionamentos seus, que tem coerência com a palavra de Deus. Como pode ficar 2 anos um casal de namorado que já namorava há 7, se preparando para o casamento? Não faz sentido para um sistema em que a namorada e o namorado dormem na casa dos pais e ali fazem o que todos fazem. Não faz sentido num sistema mundano um casal se casar virgem, mas para Deus faz todo sentido, porque também não fazia sentido Sansão com o cabelo grande no meio de uma geração que era comum ter um corte normal. Talvez não fazia sentido João Batista no deserto, enquanto Anás e Caifás eram um sumo sacerdote no templo, em que oficialmente Deus tinha que estar lá. Mas a palavra de Deus estava com João no deserto, vestindo pele de camelo, isso? Comendo mel e gafanhoto. Não faz sentido, mas para Deus faz todo sentido, porque ele estava fazendo algo que Deus mandou ele fazer. O evangelho autêntico jamais foi popular. Quando algo se torna muito popular, é raro que seja algo autêntico. O evangelho sempre se multiplicou em meio a perseguições e heresias. Todo o movimento de Deus não nasce no palácio, mas nasce na manjedoura. Manjedoura não era o lugar onde o Salvador do mundo deveria ter nascido. Se algo de Deus está nascendo nessa geração, não irá nascer nos movimentos populares. Você é amigo do Espírito Santo, e isso vai te tornar um antissistema. Uma pessoa embriagada por Deus é uma pessoa que está dentro da rota de um avivamento. O seu anseio é a glória de Deus. A normalidade não é bom para mim e para você. E quando eu falo de anormalidade, eu não estou falando a gente conversar agora em línguas, né? Vamos conversar Xabarai. Não significa isso, significa de ter um coração posicionado. Você olhar com os olhos interiores, iluminados por Deus, iluminados pela palavra de Deus. Uma coisa que mata o avivamento nas nossas vidas é a normalidade. Meu irmão, não queira ser normal. No dia que a gente for normal, a gente entra em lugares e as pessoas não percebem o que nós carregamos. Sabe por que as pessoas não querem que você seja? Sabe por que as pessoas querem que você seja uma pessoa normal? Porque pessoas normais nunca transformaram o mundo. Se você pegar toda a história, pessoas que tocaram a sua geração, pessoas que sobressaíram, como eu falei no livro de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, você vai ver homens que fecharam boca de leões, pessoas que romperam seus limites, foram intrépidas,
A Bíblia fala que os justos são ousados como leão. Salmos diz que em Deus faremos proezas. Se o teu cristianismo está normal, você está com um problema sério. Se sua vida em Deus se resume em cantar 4 canções e 40 minutos num culto, você está com um problema sério. Você está correndo um sério risco de estar experimentando a morte espiritual, ou em breve você experimentará uma morte espiritual e talvez você nem note. Eu termino com Jeremias 17, no versículo 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. No ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Quem são esses, Luciano? Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança, a minha esperança, a sua esperança é o Senhor. E a nossa fé tem que alcançar esses degraus, não sei, para que a gente veja, os sinais acompanharão os que creem. Eu não sou contra sinais, eu não sou contra milagres. Eu experimento disso desde a minha conversão. Eu já vi coisas que o impossível de Deus é real. O impossível de Deus é real, meu irmão. Eu não tenho hoje a opção de não crer em milagres, porque eu vi, eu já provei. Foi pelas experiências da vida. A palavra sim se tornou vida e se materializou em várias circunstâncias. Em várias circunstâncias. E isso não vai acontecer em apenas alguns momentos, mas vai acontecer em vários episódios. Tem vezes que eu experimentei o milagre da renovação espiritual. Sabe aqueles momentos que você está seco, que você não consegue orar, que você não consegue ler Bíblia, que você só quer ficar parado, trancado, ver uma série, se trancar, dormir. Esses momentos eu já vivi. Foram momentos que só resta um suspiro do seu espírito, que já experimentou tudo isso, que crê na palavra de Deus, dizendo: Deus, faz mais uma vez. E você dormir à noite e sonhar com a presença de Deus. Cara, eu já sonhei com várias vezes a presença de Deus me tomando no sonho. E eu acordei renovado na minha fé, renovado no meu espírito. Não foi uma pregação que eu ouvi, não foi uma hora no gabinete. Tudo isso é bom e é necessário, mas o próprio Deus vai te convidar nesses dias. O próprio Deus vai invadir o seu ser nesses dias. Eu não tenho muitos sonhos pessoais. Os meus sonhos têm se tornado cada vez mais coletivos. Eu nunca consigo pensar em algo para mim que não sirva para os outros. Eu não consigo pensar em momentos que eu vivo, em que eu já vivi, que não seja momentos de aperfeiçoamento e uma promoção de Deus para uma próxima etapa.
porque foi rápido demais. Eu preguei no domingo sobre Pedro, lembra? Eu roguei para que a sua fé não desfaleça. E na quinta-feira o pregador, né, já entra na oração de Jesus, que a fé dele não desfaleça. E eu falei: Deus, eu tenho que fazer algo para o Senhor, eu tenho que me movimentar no reino natural, porque o que você faz no reino natural, meu irmão, materializa no reino espiritual. Eu sei que isso é parecido com a teologia da prosperidade, Kennedy Reagan, tudo isso eu sei, mas cara, eu já provei isso. Se você fica calado no meio da circunstância, se você fica parado no meio da circunstância, parece que as coisas não acontecem, mas começa a se movimentar. Um dia eu estava desempregado e eu saí, vou entregar currículo, acordei, estava de jejum, fui por aí entregando currículo, deixei em vários lugares em Madalena. Eu tinha uns 3 meses de convertido, 4 meses, e eu descendo para casa sem nenhuma resposta positiva. Eu vi um carro da prefeitura descendo, eu falei: Senhor, eu queria tanto dirigir um carro desse. E uma semana depois, o cara bateu na minha porta, o secretário de saúde bateu na minha porta: Luciano, eu estou precisando de um motorista. Eu falei: eu não sei dirigir para o Rio, mas eu aprendo. Eu casei sem ter dinheiro, irmão, que doideira. Você construiu uma família sem ter dinheiro, sem ter emprego. Eu coloquei o papel para correr, e juntamente com essa fé veio esse emprego, que foi o passo inicial para Deus estabelecer tudo que a gente está construindo hoje. E no meio da circunstância, a Sofia piorando cada dia mais, eu falei: eu tenho que oferecer algo para o Senhor que me custe alguma coisa. E para mim vale muito a minha aparência. Eu estou com esse tupete há 20 anos mais ou menos. Ele estava criado, ele estava cuidado. Parece loucura para aquele que é natural, parece muito espiritualista, mas é meu voto com ele. O meu coração com ele, é minha oração a ele, é o meu clamor, é o meu modo de fazer. Porque Luiz Hermínio sempre fala que fé é você botar o pé e Deus botar o chão. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar nessa noite. Eu não vou cantar, mas eu quero que você pense muito nisso, porque eu creio que Deus está nos levando a um novo nível como congregação. Agora estou sendo profético. Durante muito tempo nós vivemos na normalidade. Durante muito tempo nós vivemos sobre medo, sobre pressão. Durante muito tempo a gente caminhou, talvez, tentando agradar as pessoas, tentando ser alguém conhecido pelos nossos esforços. Mas sempre teve no meu coração uma coisa: se Deus não fazer, eu não quero. Se Deus não fizer, eu não quero. Se a nuvem não se mover, se a presença dele não tivesse, eu senti que essa ação minha interferiu na presença dele, eu não quero, eu quero recuar, eu quero retroceder. Eu já falei com ele: eu não tenho problema de fechar tudo isso aqui e voltar para minha casa, começar tudo de novo, do zero, com uma nova mentalidade, com uma nova maturidade. Eu não tenho problema com isso, porque o meu coração não está preso nos prédios, não está preso no que tudo que já foi criado. O meu coração está nele.
Então são dias de decisões sérias, são dias de desafios sérios, são dias em que Deus vai querer posicionar toda a igreja, porque não pense que é só comigo. Tem um propósito de você estar aqui, irmão, feche teus olhos. Tem um propósito de você estar aqui conosco, não é em vão. Deus quer usar a sua vida, ainda mais, eu sei que já tem usado, vocês são bênção de Deus na minha vida. Mas chegou um tempo de você e Deus assumirem um compromisso, assumirem uma posição em que você não vai se mover em nada sem a presença dEle, em que a voz dEle não vai ser algo esporádico. Eu estava junto com os irmãos aqui orando, e foi no dia que, no domingo, que a Marcinha e minha mãe vieram aqui. Eu estava no só espírito lá, conectado e falando no meu interior junto. E eu ouvi uma voz. A voz falou comigo, a voz daquele que tem os olhos como chamas de fogo soprou no meu coração. Você não vai sair daqui nessa noite sem antes você ouvir a sua filha falando que está com fome. Eu fiquei quieto, não falei nada com Silvana. A primeira vez que eu estou falando isso é aqui agora. E eu fui no banheiro, tomei um banho e voltei. Ela estava com um pacote de biscoito comendo. Eu falei, o que aconteceu? O que ela está comendo? Silvana falou, ela pediu. Ela falou que estava com fome. Você não é normal, irmão. Tem uma voz que vai conduzir a sua vida. Você não precisa decidir o seu destino, cara. Isso é morte. Eu já tentei decidir o meu várias vezes. Você não precisa escolher amanhã o que você vai fazer. Ele pode escolher por você. Ele pode conduzir um negócio para você entrar, o que você precisa investir, ou o que você precisa deixar. Eu estou perseguindo essa voz todos os dias. Meu coração deseja essa voz todos os dias. Como eu falei, eu não desejo muita coisa. Como Paulo disse, tendo sustento e com que me vestir, estejam contentes. Eu sou feliz em Deus, eu sou contente em Deus. Mas quer saber, tem uma próxima etapa. Tem um próximo período se iniciando. E isso vai exigir de você fé, confiar em Deus plenamente, provar dele a sua fidelidade nas suas finanças, a sua fidelidade na sua família, a fidelidade dele nos seus negócios, a fidelidade dele na sua sabedoria, na sua pregação, na sua canção. Ele vai fazer isso, ele quer fazer isso. Por isso, quero que você se entregue a Ele nessa noite, se você está de acordo com isso. Mas eu não me responsabilizo pelas coisas que vão acontecer na sua vida, sobrenaturais. Pai, ouça o coração, Pai, ouça a voz dos seus filhos, porque eu sei que tem homens e mulheres aqui que te amam, homens e mulheres, Senhor, que estão crescendo em fé, homens e mulheres que têm experimentado coisas no Senhor. E eu te peço, Pai, que esse voto, que essa entrega nessa noite arranque milagres sobrenaturais, arranque, Senhor, respostas sobrenaturais, e que eles possam viver, Senhor, dias incríveis, dias do impossível acontecer no casamento, na família, nos filhos, nas finanças, em nome de Jesus, na saúde, corpo físico seja tocado por cura agora, em nome de Jesus Cristo.
toda incredulidade saia do nosso coração, todo medo do novo de Deus saia do nosso coração, toda segurança em nós mesmos e toda insegurança desapareça em nome de Jesus Cristo, pela fé, mediante Cristo Jesus. Venha, expanda em nós, Senhor, expanda em nós, expanda em nosso interior algo sobrenatural em nome de Jesus. Começa a falar com Ele agora. Começa a se entregar a Ele agora. Levante o tom da sua voz. Levante a sua voz. Não cale a sua voz. Yeah! Santo! Santo! As trevas recuam, porque a fé é o escudo. Shekataragashai. Yeah! Santo, 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 santo. Não há outro digno, não há outro santo, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como Jesus, não há ninguém, não há outro como tu. Lá, lá, lá. O meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti. Uma só coisa peço ao Senhor e a buscarei: não me desampares na tribulação. Ele não te desampara nas suas aflições. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui digo a minha alma: espera em Deus, eu ainda louvarei, eu ainda louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus, eu ainda louvarei, eu ainda louvarei. E quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui sua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus, eu ainda louvarei. Yeah. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Estamos correndo por seus braços. Estamos correndo para Ti todos os dias. Todos os dias. Tu és tão lindo, Jesus. Tu és tão santo, Jesus. Fixe os nossos olhos em Ti. O sentido seja o Senhor. Não deixe que os Seus filhos se desviem de Ti. Não deixe que eles voltem atrás. Sim, Pai.
doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, yeah. Fundo, profundo é o seu amor. Deus, por favor, nos dê a chave do seu coração. Deus, por favor, nos dê a chave da intimidade. Tu és lindo, Jesus. Fere o meu coração com mais amor por ti. Fere o meu coração com mais paixão por ti. Ele é doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Yes, sim, Jesus. Não existe outro amor que se compara ao seu amor. E nós descansamos nessa verdade. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, amém? Glória a Deus. Nesse final de semana, nós vamos estar recebendo o pastor Bruno no sábado e no domingo, às 19 horas. Então peço aos irmãos, que gerencie a sua agenda em favor desse evento. Esteja conosco, se puder chegar cedo para a gente estar orando. A gente vai começar amanhã um jejum